Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho conforme nos é apresentado no livro de Esther, no capítulo 1, que nos diz assim. No versículo 4, capítulo 1 de Esther, versículo 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Aqui nós estamos diante de um contexto de ostentação, um contexto de exibicionismo de poderes, de glória, de fama, onde os poderosos desse mundo estão se reunindo para uma festança de dias e dias a fundo, por meses, 180 dias de festança, onde estão reunidos os príncipes, os nobres, as pessoas de renome, estão ali se reunindo junto com o rei Assuero, também conhecido como o rei Xerxes, e estão aqui, participando dessa festança. E aquilo que nós vemos aqui em todo esse capítulo 1 do livro de Esther é um contexto muito estranho, é um contexto que parece que Deus não está presente, parece que Deus está alheio a tudo isso que está acontecendo, mas na verdade não. Essa é uma das grandes verdades que nós vamos aprender com o livro de Esther. É de que Deus está operando, de que a sua providência está continuamente sobre todas as coisas, inclusive em contextos tão hostis à fé, em contextos onde as pessoas não levam Deus, o Deus que se revelou por meio da sua palavra, não levam Deus em consideração, em contextos onde o que prevalece é o pluralismo religioso, o que prevalece é a idolatria, é um mundo que quer viver sem Deus, mas ainda assim Deus continua reinando. Apesar de todo esse contexto obscuro, Deus continua reinando. Aquilo que é apresentado nesse capítulo 1 nos revela perigos que são reais, que são evidentes, que são palpáveis, não apenas para aqueles que estavam naquele tempo em que foi escrito o livro de Esther, mas que são perigos para nós hoje, que vivemos em meio a um mundo semelhante àquele que é descrito aqui. Nós vivemos também em um mundo onde as pessoas, elas fazem do centro da existência a ostentação. Cada um que queira ser melhor do que o outro, cada um que queira ser mais rico do que o outro, cada um que queira ser mais poderoso do que o outro, cada um que queira fazer a distinção de ser o nobre, de ser aquele que está por cima, aquele que está governando. São aspectos que são reais e que são evidentes na nossa cultura. As redes sociais estão aí para mostrar, cada um que queira competir um com o outro, quem é que tem mais like, quem é que tem mais visualização, quem é que tem aí mais seguidores. E assim, em muitos dos aspectos das relações humanas, os poderes desse mundo, eles se reúnem, as pessoas se reúnem muitas vezes em torno disso, em torno da ostentação, em torno de uma vida de exibicionismo, exibição das glórias pessoais, exibição das suas conquistas pessoais. E para isso elas dão grandes festas e tomam encher a cara. E aí começam a surgir situações um tanto que constrangedoras a começar pelos poderes governamentais. Aqui nós vemos uma condição um tanto que pictória, um tanto que engraçada. O rei faz uma lei para não ter lei. Parece com as leis que às vezes surgem aí no nosso contexto governamental. O rei ordena no versículo 8 e 9, ele prescreve uma lei que basicamente pode ser resumida que não deveria haver regra. Uma lei dizendo que não deveria ter lei. As pessoas deveriam beber e comer à vontade, sem que ninguém as perturbasse durante as festanças que estavam sendo oferecidas pelo rei nesse contexto. E
aquilo que leva esse contexto de ostentação, esse contexto de exibicionismo, esse contexto das pessoas enchendo a cara, se embriagando, é o que vai ser descrito nos versículos do 10 em diante, que muitas vezes levam a situações constrangedoras, leva a situações humilhantes, degradantes, situações em que as pessoas são desconsideradas, são humilhadas. E é basicamente o que vai acontecer aqui quando o rei Assuero, depois de estar com a cara cheia de cachaça, cheia de bebida alcoólica, ele vai fazer o quê? Vai chamar a sua rainha, exigindo que ela seja exibida, se exiba para as pessoas que estão ali convidadas nessa festa, uma multidão de pessoas, apenas com uma coroa na cabeça. Essa é a compreensão histórica daquilo que se passa aqui, de que ela foi convocada para ser exibida, se exibir aos olhos de todos, sem nenhuma roupa, apenas com a coroa da cabeça. Era essa a condição a qual o rei estava querendo submeter sua rainha. Uma condição humilhante, uma condição degradante, uma condição terrível. E a rainha Vasti, logicamente, ela se nega a obedecer ao rei aqui nesse contexto, e o rei fica enfurecido. Então, esse homem que estava ali ostentando tanto poder, aqui nos é revelado que ele não tem poder sobre o coração da sua rainha. E além de não ter poder sobre o coração da sua rainha, ele não tem poder sobre si mesmo. Ele não tem domínio próprio. Ele chega a se enfurecer e se inflamar de ira. O homem ficou maluco, porque a rainha não lhe obedeceu. Então o que é que acontece? Nos versículos seguintes, os sábios se reúnem, ele toma conselho com os sábios, e aquilo que eles têm aqui de melhor para oferecer ao rei é de que a rainha fique afastada, não se apresente mais na presença do rei, e de que o rei ele fizesse uma lei para que todo homem mandasse na sua casa. Então veja que ironia, o camarada não manda nem na casa dele, quer mandar na casa dos outros. O rei mandou escrito para 120 províncias, para povos de várias línguas, dizendo que cada homem mande na sua casa, fosse senhor da sua casa. É o que diz no final do versículo de número 22. Então, é isso que nós podemos observar aqui nesse livro, nesse início desse livro. É um contexto um tanto que estranho, um contexto hostil, um contexto onde Deus não é levado em consideração, um contexto difícil de nós nos depararmos com ele. Mas é exatamente o nosso contexto da nossa cultura. Uma cultura pluralista, uma cultura que não leva Deus em consideração, uma cultura onde o que muitas vezes prevalece é a idolatria que se reveste de várias roupagens. Não basta ter um boneco de gesso, de pedra, de pau em casa. Existe a idolatria das ideias, do campo dos pensamentos. A idolatria que faz com que as pessoas sejam regidas não pela vontade de Deus, mas pelas suas próprias vontades. Mas ainda assim, diante de um contexto tão complicado, diante de um contexto tão difícil, Deus continua operando, Deus continua trabalhando, Deus continua reinando. E nós podemos encontrar um rei muito melhor do que aquele descrito aqui, do que os poderosos desse mundo. Nós podemos encontrar Jesus Cristo. Mesmo estando nós em um contexto hostil, nós podemos olhar para além desse nosso contexto e contemplar pela fé aquele que é o Rei, que se humilhou para nos resgatar, aquele que é o Rei que não humilhou a sua amada, mas se entregou por ela, aquele que nos trata com cordialidade, aquele que nos ama com amor eterno. Nós podemos olhar para Cristo e nós podemos viver a melhor vida deste mundo, que está centrada não na ostentação, não no exibicionismo, mas está centrada na pessoa de Deus, em uma vida que deve e precisa ser vivida para a glória de Deus pela fé em Jesus Cristo. Portanto, vamos viver essa vida em meio a este mundo tão hostil, que cada vez mais se distancia de Deus. Nós podemos nos aproximar dele, sabendo que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus abençoe a sua vida.